Muito boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do Viana Cidade do Desporto, como sempre, à sexta-feira, entre as 21 e as 22, na Rádio Geis, também através das plataformas digitais. Como sempre, vamos falar das mais variadas modalidades, aquelas que mais se têm destacado ao longo destas emissões do Viana Cidade do Desporto, aquilo que aconteceu no passado fim de semana, também já olhar para o fim de semana que se aproxima nas mais vertentes competitivas, ou nas mais diversas vertentes competitivas. E vamos começar com o hóquei em patins. No passado fim de semana terminou o sonho da Juventude de Viana de estar presente na Final Four da Taça de Portugal de hóquei em patins. A Juventude de Viana tinha uma grande ocasião para estar entre a elite nesta temporada 25-26, mas a sorte não esteve com a formação de Viana do Castelo, que perdeu nas grandes penalidades a possibilidade de estar presente nessa Final Four da Taça de Portugal. Jogo frente ao Desportivo da Póvoa, no pavilhão José Natário, em Viana do Castelo. Resultado final, 4-4, num jogo onde a Juventude de Viana esteve em vantagem por 2-0. Depois esteve também a ganhar por 3-1, permitiu a reviravolta à equipa poveira, comandada por Vítor Silva, que chegou a estar em vantagem por 4-3. Ainda empatou a Juventude de Viana num tempo regulamentar, 4-4, mas depois, no prolongamento e nas grandes penalidades, acabou por sorrir esta passagem à formação poveira. Nas grandes penalidades, a Juventude de Viana converteu apenas uma, a equipa do Póvoa converteu 3 grandes penalidades e por isso mesmo segue em frente. Joaquim Fernandes com 2 golos, Rafael Almeida e Afonso Sousa marcaram os 4 golos da Juventude de Viana no tempo regulamentar. Nos penaltis, apenas Futuro marcou para a formação de Viana do Castelo, um golo que foi então insuficiente para seguir em frente, para estar presente na Final Four da Taça de Portugal de hóquei em patins. Era um sonho para a Juventude de Viana conseguir estar presente nessa Final Four, onde vão estar 3 grandes do hóquei patinado português. O Barcelos, que ganhou ao Braga por 2-1, jogo nas goladas em Braga, com uma vitória difícil para a formação comandada pelo vianense Rui Neto. O Sporting também segue em frente ao vencer o Turquel, ao ter vencido o Turquel por 5-2 no pavilhão de Alvalade e no pavilhão João Rocha neste caso, e o Benfica com uma vitória muito sofrida ganhou em Oeiras à equipa da 2ª divisão, tal como a Juventude de Viana era um dos representantes do escalão secundário nesta competição. Vitória do Benfica por 6-4, a vitória complicada para a formação encarnada, que assim segue em frente nesta competição. Portanto, teremos a Final Four da Taça de Portugal de hóquei em patins, com Benfica, Sporting, hóquei de Barcelos e ainda o Clube Desportivo da Póvoa, equipa que eliminou a Juventude de Viana. Naturalmente que alguma frustração por parte da formação de Viana do Castelo, dos seus responsáveis, do técnico André Torres, porque perdeu-se aqui uma grande ocasião para a Juventude de Viana fazer história nesta temporada. Mas em termos de campeonato, e agora importa olhar para aquilo que vem aí, campeonato, 20ª jornada, a Juventude de Viana está muito perto de poder assegurar o regresso à primeira divisão. Até poderá acontecer já este fim de semana, mas para isso há aqui uma conjugação de fatores que terá que existir. A Juventude de Viana joga no sábado às 21h15 em Paredes, frente ao Sobreira. Um encontro onde a Juventude de Viana é francamente favorita. Uma vitória não é suficiente para garantir matematicamente a subida de divisão, porque o Maranhense ainda tem um jogo em atraso e, portanto, não tem, digamos, aquela distância que pontualmente garantirá à Juventude de Viana a subida de divisão. Isso poderá apenas acontecer se o Maranhense perder na recepção ao Barcelos, marcado também para este sábado às 21 horas. Maranhense-Barcelos B é um dos jogos desta jornada 20 do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins da 2ª Divisão. Em caso de derrota para o Maranhense e caso a Juventude de Viana vença em Paredes o Sobreira, então aí sim, matematicamente, a Juventude de Viana iria assegurar o regresso à primeira divisão. Se não acontecer este fim de semana, garantidamente poderá acontecer no fim de semana seguinte, quando a equipa de Viana do Castelo receber a AD Sports. Em caso de vitória nestes próximos 2
encontro, então sim, matematicamente a Juventude de Viana garantirá o regresso à primeira divisão. Portanto, para já, atenções voltadas para este jogo deste sábado, 21h15, Sobreira Juventude de Viana, em Paredes, mais uma partida onde a Juventude de Viana é favorita, dado o grande campeonato que tem vindo a fazer, mas naturalmente que sempre à espreita de qualquer situação que lhe possa aparecer nesta fase decisiva da temporada. No sábado, esta jornada 20 vai ter ainda os jogos Câmara, Espinho e Famalicense Académica, jogos marcados para as 18 horas. Às 18h30 começa o Infante de Sagres Valongo B. Às 21h, o tal jogo entre o Marinhense e o Barcelos B, e às 21h30 o Porto B recebe a AD Sports. Depois, na terça-feira, a jornada completa-se com um jogo entre Oliveirense B e o Termas, jogo marcado para as 21h30. Portanto, aguardemos por esta jornada para saber se vai ser já este fim de semana que a Juventude de Viana festeja o regresso à primeira divisão ou se vai ter que ficar guardado. O mais provável, voltamos a dizer, é que essa confirmação da subida do regresso da Juventude de Viana à primeira divisão venha a acontecer apenas no próximo fim de semana em Viana do Castelo, no pavilhão José Natário. Avançamos com o basquetebol, Campeonato Nacional da Primeira Divisão, a formação do Clube de Basquete de Viana voltou a ganhar, 6ª jornada da fase de permanência, jogos realizados no passado fim de semana. Clube de Basquete de Viana 76, Olivais 61, o Olivais que é líder do campeonato, excelente vitória para a formação comandada por Adelino Rodrigues, com Anderson e Adeta, os dois norte-americanos em plano de destaque, cada um deles a fazer 21 pontos, ou seja, 42 pontos para a dupla norte-americana do Clube de Basquete de Viana, também uma nota para os 15 pontos de João Tinoco, que também foi um elemento importante para esta vitória frente ao Olivais, 76-61 foi o resultado final. Nesta jornada, o Grupo Desportivo André Soares venceu o Gafanha por 84-63, Famalicense 77, Juve Maia 69 e Académico 110, São Joanense 67. Resultados desta ronda: o Olivais lidera 22 pontos, o Grupo Desportivo André Soares tem 20, Juve Maia e São Joanense com 19, Académico 18, Famalicense 17, depois Clube de Basquete de Viana 16, Gafanha com 13 pontos. Ou seja, ainda luta pela permanência neste campeonato. A formação do Clube de Basquete de Viana está a 1 ponto do Famalicense, a 2 pontos do Académico, quando faltam 2 jornadas para terminar esta fase de permanência. Já este sábado, mais uma partida difícil e uma deslocação complicada do Clube de Basquete de Viana a São João da Madeira para jogar frente à São Joanense. O jogo está marcado para este sábado às 4 da tarde. A equipa de Viana, do Clube de Basquete de Viana, precisa mesmo de vencer para poder ainda sonhar com essa permanência, numa jornada que se completa com as partidas Gafanha, Famalicense, Olivais, Grupo Desportivo André Soares e Juve Maia Académico são os jogos desta ronda 7 da fase de permanência do Campeonato Nacional de Basquetebol da Primeira Divisão. No voleibol, e vamos já falar das duas equipas do Voleibol Clube de Viana que estão na fase de subida à primeira divisão. Melhor a equipa masculina, a formação de Gonçalo Loureses, a vencer no passado sábado no pavilhão de Santa Maria Maior o Ginástica por 3-1, vitória importante, duas equipas que somavam por vitórias os jogos realizados. Voleibol Clube de Viana 3, Ginástica 1, com parciais de 25-20 para o VCV no primeiro set, depois no segundo vitória do Ginástica por 20-25, mas nos dois sets finais, 25-14, 25-21, vitória para o VCV, que assim é a única equipa que soma por vitórias os jogos realizados. Nesta jornada, o Paraense perdeu com os Moris em casa por 3-0. O Machico também perdeu em casa na Madeira com o Oeiras por 3-1. O VCV lidera com 12 pontos, depois Ginástica e Oeiras com 9. Os Moris no quarto lugar com 6 pontos. No último lugar, Machico e Paraense ainda sem qualquer ponto somado. Portanto, para já,
positiva a campanha da formação de Viana do Castelo. Este sábado teremos na quinta jornada mais um jogo em casa para a formação do VCV. A formação de Viana do Castelo recebe o Oeiras este sábado às 4 da tarde no pavilhão de Santa Maria Maior, jornada 5, que se completa com jogos Praense-Machico às 5 da tarde de sábado e ainda no sábado às 18 horas o jogo entre o Ginástica e o Esmoriz, o VCV à procura da quinta vitória que lhe garanta a liderança isolada deste campeonato fase de subida séniores masculinos. Nos séniores femininos, na terceira jornada, já se esperava um jogo complicado para a formação de Viana do Castelo. As marujas perderam no Restelo frente ao Belenenses por 3-1, 3-7-1, vitória para a formação da Cruz de Cristo. 25-6, um resultado muito desenvelado, pouco habitual nestes confrontos. Vitória do Belenenses por 25-6 no primeiro set. Depois, no segundo set, redimiu-se. A formação de Viana do Castelo venceu por 29-27, mas nos dois últimos sets, 25-20, 25-17, vitória para a formação do Belenenses, que garante mais uma vitória. Numa jornada onde o Praense perdeu em casa 3-0 frente ao Ginásio Vila Condense e o Levada perdeu em casa frente ao Sporting de Espinho, também por 3-0. Na classificação, Ginásio Vila Condense primeiro com 9 pontos, depois Belenenses com 6, Espinho com 5, VCV com 4, Levada com 2, Praense com 1. Não é fácil a tarefa da formação de Viana do Castelo, mas ainda tudo é possível. Este fim de semana teremos a jornada número 4. No sábado teremos às 19h30 no pavilhão de Santa Maria Maior o jogo entre o VCV e o Praense. A formação açoriana visita Viana do Castelo este sábado. Nos outros jogos, Ginásio Vila Condense Levada, jogo às 15 e às 18 horas. Temos o grande jogo desta jornada 4 entre o Sporting de Espinho e o Belenenses. São então os jogos desta jornada da fase de subida do Campeonato Nacional de Voleibol da 2ª Divisão. Avançamos agora com o futsal e com o handball para dar nota de que estas duas competições estão nesta altura paradas. Em relação ao handball, apenas no próximo fim de semana arranca a segunda fase de permanência do Nacional de Handball da 2ª Divisão, onde está a equipa do Afifense. A Afifense que joga no dia 28, ou seja, deste sábado a 8 dias, frente ao Vermoim, no pavilhão David Freitas em Afife, jogo frente ao atual, àquele que vai começar como líder do campeonato. O Vermoim vai arrancar esta fase com 21 pontos, na liderança desta fase de permanência. O Afifense no último lugar com 10 pontos, ainda em busca dos pontos que lhe permitam assegurar a permanência neste campeonato. Também uma nota para o futsal, porque está ainda parado o campeonato, neste caso a Liga Feminina Placar. Vão começar os play-offs apenas no início do mês de abril, ou seja, dentro de 15 dias, e recordamos aqui no play-off, o Santa Luzia vai jogar com o Atlético, com o primeiro jogo marcado para o pavilhão José Natário. Depois haverá um segundo jogo em Lisboa e se o Santa Luzia não conseguir, ou melhor, se conseguir uma vitória em casa, mesmo que perca em Lisboa, terá ainda uma terceira partida, mas que será realizada em Lisboa, no pavilhão do Atlético. Portanto, o fator casa neste play-off será para a formação da Tapadinha. No mesmo sentido, Nova Semente Benfica, Futsal Feijó, Leões de Porto Salvo e ainda Nuno Álvares são os jogos deste play-off. Portanto, o fator casa vai estar do lado do Atlético, o Santa Luzia para seguir em frente neste play-off, e se o fizer vai jogar frente ao vencedor do confronto entre o Nova Semente e o Benfica. Mas, volto a dizer, o Santa Luzia, se quiser seguir em frente neste play-off e neste campeonato, nesta Liga Feminina de Placar, terá que vencer o seu jogo em casa e depois tentar vencer um jogo em Lisboa. Ou até, perdendo o jogo em casa, teria que vencer os 2 jogos a realizar fora de portas. Portanto, não é fácil a tarefa para a formação de Viana do Castelo, mas o Santa Luzia já demonstrou que tem capacidade para derrotar este Atlético nestes jogos do play-off. E vamos concluir esta parte dedicada às modalidades de alta competição com uma nota
para o atletismo, isto porque Viana do Castelo prepara-se para receber mais uma edição do Átolo de Viana no próximo dia 29 de março, deste domingo a 8 dias, prova com início marcado para as 10 horas da manhã. A prova organizada pela X-Life promete voltar a reunir centenas de atletas, contribuindo combinando neste caso 5 km de corrida, 20 km de ciclismo e 2,5 km de corrida num percurso pelas ruas de Viana do Castelo, da cidade de Viana do Castelo. As inscrições estão praticamente esgotadas, mas podem ainda tentar a sua sorte através do site oficial da prova, www.xlife.pt. É aí que pode fazer a inscrição para este do Átolo de Viana, que vai trazer largas centenas de atletas até Viana do Castelo no próximo dia 29 de março. Prova com início agendado para as 10 horas da manhã. Viana, cidade do desporto. Depois das modalidades, vamos então avançar com o futebol para falarmos do Campeonato de Portugal e também das provas distritais. Começando pelo Campeonato de Portugal, entra agora na sua fase decisiva. Faltam 4 jornadas para o final deste Campeonato de Portugal, temporada 2025-2026. E a verdade é que ainda muita coisa há por decidir. Se há 2 ou 3 semanas fomos aqui falando várias vezes sobre o facto de o Bragança estar bem colocado para garantir um lugar entre os 2 primeiros, a verdade é que nas últimas 3 jornadas tudo se alterou. O Bragança já não vence há 3 jornadas e viu os seus mais diretos adversários aproximarem-se em termos de tabela classificativa. E se aquilo que parecia ser um dado mais ou menos consumado há 3 semanas atrás, a verdade é que as coisas agora mudaram claramente de figura e, portanto, poderemos ter aqui em perspectiva um volte-face nestes 2 primeiros lugares que dão acesso à fase de subida na Série A do Campeonato de Portugal. Isto porque, e voltando àquilo que foi a jornada 22, a jornada do passado fim de semana, o Bragança perdeu na deslocação a Machico. Tínhamos aqui alertado para essa dificuldade que seria o jogo em Machico para a formação transmontana. A verdade é que o Machico, comandado por António Oliveira, vem numa sequência positiva, venceu 4 dos últimos 5 jogos. A única derrota foi com o Vianense na Madeira. Recordo esse jogo que o Vianense ganhou com muitas dificuldades por 3-2. Portanto, o Machico vinha numa fase positiva, ganhou ao Bragança e, para além de ter saído da zona de despromoção, a formação madeirense acabou por arrastar também o Bragança para lugares mais próximos dos seus adversários. O Limianos fica apenas a 1 ponto e tem menos um jogo que vai ser realizado na próxima quarta-feira, frente ao Ribeira Brava, em Ponte de Lima, jogo de acerto de calendário da jornada 20, o que quer dizer que o Limianos até pode ultrapassar o Bragança, só que pelo meio há este fim de semana um Bragança-Limianos, mas já lá vamos. Voltando a falar da jornada 22, esse destaque para o Machico, que venceu o Bragança. O Viana-se com uma boa exibição e uma vitória contundente frente ao Saluricense por 3-0, com um golo apontado por Tiago Moninhas e 2 de Ricardo Brito, que foi, diria, a figura da partida, tendo entrado apenas na segunda parte, mas ainda há tempo de marcar 2 golos. A verdade é que o Viana-se, com essa vitória sobre o Saluricense, ultrapassou a formação de Salurico de Basto na tabela classificativa, saltou para o 3º lugar. É verdade que o Brito, que está no 4º lugar e que também ganhou frente ao Camacha por 4-2, ainda pode ultrapassar o Vianense, já que tem um jogo em atraso. Vai ser realizado apenas no próximo fim de semana na Madeira, frente ao Ribeira Brava, e esse também é um fator importante, porque o Brito também pode ainda entrar nestas contas e vai entrar nestas contas dos 2 primeiros lugares. Também nota para a vitória do Tirsense, que mantém a equipa de Santo Tirso, digamos, na luta pelos 2 primeiros lugares. E no derby distrital, vitória do Limianos por 4-1, mas atenção, a 15 minutos do fim, o Monção estava empatado a 1 golo, o Limianos marcou já no último quarto de hora,
3 golos e acabou por ganhar por 4-1 num jogo que consumou a descida do Desportivo de Monção aos campeonatos distritais. É uma das notas a reter também, a descida do Monção que para o ano vai estar outra vez nos campeonatos, na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Viana do Castelo. O Limianos também se mantém nessa luta pelos 2 primeiros, tem 37 pontos, a 1 do Bragança, tem mais mais um ponto que o Sport Vianense, mas tem um jogo a menos, pode avançar para 4 pontos. Mas ainda vai haver muitos jogos, digamos, até ao final do campeonato, para poder ou não mexer nesta classificação. Também uma nota para a vitória, e isto na luta pela permanência, a vitória do Mirandela em Chaves, frente ao Chaves B por 2-1. O Mirandela que trocou exatamente de posição com o Chaves, o Mirandela estava em 10º, ou seja, um lugar abaixo da linha de água, a ultrapassar o Chaves, que assim cai também para a zona de despromoção, e o São Martinho, e essa nota é importante, o São Martinho perdeu em casa frente ao Vila Verdense por 1-0, o São Martinho que ainda há pouco tempo estava ali na discussão do 4º, 5º lugar, de repente deu uma queda monumental e já está em 11º, está em zona de despromoção com 27 pontos, e portanto também a passar a formação de São Martinho do Campo por uma situação muito complicada nesta altura, em riscos de poder inclusive descer divisão, quando se calhar há 3 semanas atrás apontávamos para um resto de temporada tranquilo para a formação de São Martinho. A verdade é que isso não está a acontecer. Portanto, este é o ponto de situação agora que faltam 4 jornadas e depois desta jornada 22, olhando já para o fim de semana que se aproxima, temos uma jornada com muitos jogos interessantes. Para já, recordo os jogos desta ronda número 23, jogos todos eles no domingo às 3 da tarde, Vila Verdense Brito, Camacha Machico, Saluricense São Martinho, Ribeira Brava Sport Vianense, Desportivo de Monção Chaves B, Mirandela Tirsense e Bragança Limianos. Grande destaque para o jogo do Sport Vianense, naturalmente, que vamos acompanhar no próximo domingo na Madeira, neste caso na Ribeira Brava, jogo às 3 da tarde. O Ribeira Brava que está em penúltimo com 20 pontos. Atenção, tem 2 jogos em atraso. Hipoteticamente, ganhando esses 2 jogos, pode chegar aos 26 pontos. Mesmo assim, ficaria sempre em situação muito complicada. Ou seja, sendo muito realistas, o Ribeira Brava joga uma cartada praticamente decisiva frente ao Sport Vianense este domingo. Se perder, poderemos dizer que o Ribeira Brava está quase condenado à descida de divisão. Portanto, até por isso, um jogo particularmente difícil para o Sport Vianense, uma vez que é um jogo de transcendente importância para a formação madeirense. Quanto ao Vianense, vem claramente talvez na melhor sequência, numa fase positiva em termos de resultados, em termos de exibições. O jogo frente ao Saluricense foi de facto um jogo onde a equipa de Viana do Castelo demonstrou estar confiante, a jogar bem, com os jogadores a recuperarem, digamos, as suas melhores qualidades, as suas maiores capacidades, nomeadamente Tiago Moninhas, Ricardo Brito, cada vez a aparecer mais como decisivo, Joel também, Joel Silva claramente melhor em termos físicos, a trazer maior capacidade à equipa em termos ofensivos. O meio-campo onde Ricardo Sousa continua, tenho vindo a dizer, tem sido um jogador importantíssimo no Sport Vianense, grande temporada para Ricardo Sousa, talvez o jogador mais regular do Vianense ao longo da temporada, a fazer uma excelente temporada hoje, médio do Portimonense Sub-23. Também Bruno Silva claramente a melhorar o seu rendimento, os reforços, Araki também a ter um papel importante nesta fase da temporada. Portanto, é um Vianense que, com os jogadores que têm vindo do banco e que também têm ajudado a equipa, está claramente numa fase positiva e, portanto, vai olhar para este jogo com essa vontade de conquistar 3 pontos na Madeira este fim de semana. E olhar também para o jogo entre Bragança e Limianos, porque este é um jogo que pode ser chave em relação àquilo que venha a ser o final da temporada. Uma vitória do Limianos deixaria a equipa de Ponte Lima em excelente posição, porque
vencendo o jogo que tem em atraso, iria ganhar aqui uma vantagem considerável para a formação do Bragança. O Limianos poderá chegar aos 40 pontos caso vença o jogo em atraso com o Ribeira Brava. Já aí ultrapassaria o Bragança. Se vencesse o jogo em Trás-os-Montes, abriria um fosso de 5 pontos para o Bragança a 3 jornadas do final do campeonato e, portanto, ficaria em excelente posição para poder estar na fase de subida a equipa de Rui Carvalhal. Portanto, atenção a este Bragança Limianos. O Bragança, caso consiga vencer, dá aqui, digamos, também uma sapatada na sequência de maus resultados que tem tido, manteria a diferença de 2 pontos para o Sport Clube Vianense, caso o Vianense consiga também ganhar, e também teria ali o Brito, digamos, à perna, porque caso consiga vencer o tal jogo que tem em atraso com o Ribeira Brava, o Brito joga este domingo em Vila Verde, frente ao Vila Verdense, mas atenção aqui o Vila Verdense, com a vitória em São Martinho no último fim de semana, também vai jogar uma cartada decisiva neste jogo frente à formação vimaranense. Portanto, há aqui um conjunto de jogos que podem trazer várias nuances em termos de tabela classificativa. Daí que os mais interessantes sejam claramente o Bragança Limianos, o Ribeira Brava Sport Clube Vianense, em causa a luta pelos 2 primeiros, mas depois também o Vila Verdense Brito, neste caso o Vila Verdense em busca de pontos para ainda tentar assegurar a manutenção, o Brito também olhando para a possível entrada nos 2 primeiros lugares. E depois há também esse derby madeirense entre Camacha e Marítimo, onde, digamos, o Camacha tenta ainda aproximar-se, tem 30 pontos, ainda não está completamente afastado dessa luta pelos 2 primeiros lugares, e o Machico tem 29, assim, matematicamente ainda também pode lá chegar, não é fácil, mas alguém vai perder pontos nesta jornada e, portanto, alguém vai ficar afastado dessa luta pelos primeiros, embora também aqui a fuga aos últimos lugares seja fundamental tanto para Machico como para Camacha e, portanto, é um confronto a ter em linha de conta no próximo domingo. A partir das 3 da tarde, este jogo também a desenrolar-se na Ilha da Madeira. Portanto, jornada muito interessante, é uma jornada que, tal como aquelas que se vão desenrolar, ou seja, faltam 4 jornadas, esta e mais 3 vão ter diversas nuances, há aqui muito em discussão, não só no que diz respeito à permanência, como no que diz respeito à subida, ou pelo menos à entrada para os lugares de acesso à fase subida à Liga 3 na próxima temporada, e portanto estes jogos das últimas 4 jornadas prometem ser jogos muito interessantes, mas para já foco nesta 23ª jornada. Já sabe, vamos ter aqui na Rádio Geis no próximo domingo acompanhamento em pormenor desta jornada, com especial destaque para o relato direto integrado desse jogo entre Ribeira Brava e Sport Clube Vianense, marcado para domingo. Vamos acompanhar essa viagem do Sport Clube Vianense até à Madeira no fim de semana que se aproxima. Portanto, vamos acompanhar, vamos seguir e vamos esperar que seja uma jornada proveitosa para a formação de Viana do Castelo. Viana, cidade do desporto. Agora avançamos para os campeonatos distritais e vamos começar por falar da primeira divisão distrital. Campeonato Sabe-Segue, que também está ao rubro, mas agora eu diria com cada vez mais a estreitar aquilo que é os candidatos ao primeiro lugar, ao título de campeão distrital, e para tentar perceber qual é a equipa que vai na próxima temporada estar no Campeonato de Portugal. Na jornada do passado fim de semana, a jornada 24, algumas coisas a ficarem um bocadinho mais claras, sobretudo com o resultado de 2 partidas. O Ponta Barca foi a Deu Cristo ganhar por 3-0 e o Atlético dos Arcos, no jogo mais importante da rodada, venceu o Castelense por 4-0. Ou seja, uma derrota copiosa da formação de Castelo de Neiva na deslocação aos Arcos de Valdevez, o que faz com que o Ponta Barca e o Atlético dos Arcos fiquem claramente como os grandes candidatos ao primeiro lugar. Nesta altura, Ponta Barca lidera com 49 pontos, o Atlético dos Arcos é segundo com 46. É verdade que o Castelense também fica com 46, não fica afastado, mas esta derrota parece de facto demonstrar que a equipa
poderá agora acusar algum esforço, algum desgaste nesta fase final da temporada, o que até pode ser normal por parte da equipa comandada por Américo Araújo. Ainda assim, o Castelense está a fazer uma grande temporada e mantém-se ainda assim, apesar desta derrota, na luta pelo primeiro lugar. A vitória então do Ponta Barca por 3-0, vitória normal, o Deu Cristo é o último classificado, já com a despromoção assegurada há muito tempo à segunda divisão. O Ponta Barca passar a melhor fase da temporada, destaque para os 2 golos de Luís Guerra, marcou mais 2 golos, chegou aos 12, vai se aproximando daquilo que é o topo dos melhores marcadores, que é ocupado por Romário, com 17, ou seja, Luís Guerra foi nosso convidado no passado fim de semana, na passada emissão do Viena Cidade do Desporto, falou disso, de tentar ainda ser o melhor marcador do campeonato. A verdade é que fez mais 2, chega aos 12 e, portanto, está mais perto desse objetivo e tem sido importante. Fez 9 golos nos últimos 4 jogos e tem sido peça importante no Ponta Barca nesta fase da temporada. Quanto ao Atlético dos Arcos, num jogo que começou bem para a equipa dos Arcos, o Atlético marcou 2 golos, eu diria, bastante cedo, aos 11 e aos 28, e de alguma forma a conseguir encaminhar o jogo para aquilo que pretendia. Depois fechou já na reta final, aos 85 e sobre os 90, fez mais 2 golos e chegando aos 4-0. Um resultado algo penalizador para a equipa do Castelo, mas ainda assim uma vitória justa, por aquilo que sabemos por parte do Atlético dos Arcos, que assim está na perseguição. E atenção que vamos ter já no próximo fim de semana, não neste naturalmente, mas no outro a seguir, o tal confronto que pode ser fundamental entre Atlético dos Arcos e Ponta Barca, para de alguma forma ser uma espécie de tira-teimas sobre quem vai estar melhor nesta fase final da temporada. Mas olhando ainda para a jornada 24, para além destes 2 jogos, a destacar alguns grandes jogos, o Correlhá a vencer o Cerveira por 4-3, num jogo onde o Cerveira esteve a ganhar por 3-1, mas depois o Correlhá a conseguir dar a volta ao marcador. Foi uma grande partida na Correlhá, com o Cerveira a dar a ideia de que tinha o jogo controlado. Ao intervalo ganhava por 3-1, mas na segunda parte uma grande reação do Correlhá a conseguir fazer com que a formação de Joaquim Passos marcasse 3 golos e ganhasse esse jogo por 4-3. Mas atenção, ainda essa nota, com o resultado em 3-1, o Cerveira desperdiçou uma grande penalidade, ou melhor, Dani, o guarda-redes do Correlhá, defendeu uma grande penalidade que na altura poderia dar 4-1 para o Cerveira, e isso acabou por ser determinante, porque depois o Correlhá, talvez animado por essa defesa de Nani, acabou por dar a volta ao jogo e ganhou por 4-3 num grande jogo na Correlhá, e que permitiu ao Correlhá chegar ao 5º lugar da tabela classificativa, igualando exatamente a formação do Desportivo de Cerveira. Destaque nesta jornada também para a derrota do Cardialense. A equipa de Rui Gramoso perdeu em Lanheses por 2-1, um resultado algo surpreendente, mas de alguma forma a confirmar aquilo que tem sido a boa temporada do Lanheses, sobretudo em casa, a formação do Lanheses conseguir muitos pontos, muitas vitórias, que lhe tem permitido estar, diria, num lugar tranquilo na tabela classificativa. O Lanheses está em 12º, tem os pontos suficientes para assegurar a permanência numa época que foi complicada, porque o Lanheses esteve quase em riscos de não competir, mas a verdade é que acabou por montar uma equipa, eu diria, uma equipa competitiva, uma equipa que tem vindo a ter resultados positivos nesta temporada. Destaque para o empate do Âncora em casa frente ao Arcozelo, 2-2. Também destaque para a vitória do Valenciano na faixa, frente ao Faxense por 4-2. O Piens a derrotar o Melgacense por 3-1. Foram os resultados desta ronda número 24. Para já,
Ponta Barca 49, Atlético dos Arcos e Castelense 46 pontos, mais abaixo Cardilense 41, depois Correlhá e Cerveira, aliás Correlhá, Cerveira e Valenciano com 37 pontos, portanto são equipas que estão mais próximas, mas parece dar a ideia que nesta altura a luta se vai resumir a Ponta Barca e Atlético dos Arcos. Este domingo teremos então a jornada 25, é verdade que ainda há 9 jornadas para serem realizadas, portanto ainda há muitos pontos em discussão e tudo ainda pode alterar-se, haverá muitos confrontos diretos, isso pode ser fundamental para aquilo que resta da temporada. Mas olhando para já, para esta jornada 25, vai jogar-se no domingo, a partir das 3 da tarde. Os jogos estão o Cerveira Lanheses, Cardielense Vitorino de Piens, Melgacense, ou melhor, o Melgacense Caminha, não se vai realizar porque o Caminha já há algum tempo que desistiu, Âncora Praia Correlhá, Castelense Arcozelo, Ponta Barca Faxense, Valenciano Atlético dos Arcos e Courense Deocristo. São jogos desta ronda número 25. Destaque naturalmente para o jogo entre o Valenciano e o Atlético dos Arcos. Eu diria que é o encontro mais importante, mais interessante, sempre difícil a deslocação a Valença, o Atlético dos Arcos a precisar de vencer para poder chegar à próxima jornada em condições de igualar o Ponta Barca no primeiro lugar do campeonato, portanto, jogo de grande importância para a formação de Rui Peixoto, que poderá ter aqui algum favoritismo frente ao Valenciano, mas a verdade é que o Valenciano é também uma equipa que tem bons executantes e, portanto, pode também causar aqui alguma surpresa. Quanto ao Ponta Barca, aparentemente um jogo mais tranquilo, recebe o Faxense, uma equipa que está nesta altura no 14º lugar, tem a permanência assegurada, mas de qualquer forma, ou melhor, vai depender também do que acontecer no Campeonato de Portugal, mas à partida tem a permanência assegurada neste campeonato e acreditamos que o Ponta Barca é claramente favorito para esta jornada. De resto, destaque ainda para o Âncora Praia Correlhá. A equipa do Âncora aqui em casa tem sido uma equipa praticamente imbatível, apenas perdeu frente ao Ponta Barca, portanto é um jogo que promete ser muito interessante entre duas equipas que jogam bom futebol, duas equipas que vão querer ganhar e promete ser também um encontro muito interessante, este marcado para a Vila Praia de Âncora no próximo domingo a partir das 3 da tarde. São jogos a acompanhar, são jogos a destacar, o Valenciano Atlético dos Arcos, o Ponta Barca Faxense e este Âncora Praia Correlhá estão em discussão os primeiros lugares da tabela classificativa, embora também o Cardielense Vitorino de Piens promete ser um jogo muito interessante, porque o Cardielos pelo menos quer chegar, ou quer manter, ou quer chegar ao terceiro lugar, manter para já a quarta posição, para isso vai ter que vencer este Vitorino de Piens, que tem sido uma equipa também sempre difícil de bater. Portanto, é uma jornada para seguir também no próximo domingo, na nossa tarde esportiva, aqui na Rádio Geis. Já sabe, vamos, para além do Campeonato de Portugal, acompanhar também esta jornada 25 do Campeonato Distrital da Primeira Divisão da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Viana, cidade do desporto. Agora vamos então falar do Campeonato da 2ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Jornada 25 do passado fim de semana que permitiu, eu diria, alguma aproximação entre as equipas no topo da tabela classificativa. Recordo aqui esses resultados: a jornada 25, Neves 1, Lanhelas 2, Vila Franca 0, Vianense B 2, PR 2, Anais 1, Reanos 1, Campos 1, Távora 0, Chafé 0, Passo 2, Cabaços 2, Darquense 1, Vila Fria 6, Uadecas 0, Torrienses 2, Anha 3 e Luz de Caminha 0. Destaque para a vitória do Lanhelas nas Neves, no Alferes Pinto Ribeiro. Afunda-se a equipa do Neves, que já vai no 9º lugar da classificação. O Neves que, apesar de ter integrado ao longo da temporada alguns reforços, depois de Vítor Sousa, Miguel Quitos, ou melhor, Quitos também, e agora mais recentemente também Igarapé se juntou ao plantel do Neves, o jogador que esteve no Futebol Vianense, que esteve inclusive no Vianense ao serviço do clube na Liga 3. Portanto, Igarapé foi
foi um dos mais recentes reforços. A verdade é que o Neves está a ter algumas dificuldades, vai caindo posições. Esta derrota compromete claramente a aproximação aos lugares da frente e o sonho de poder regressar à primeira divisão é cada vez menor por parte da formação do Neves. O Lanielas, com esta vitória, volta a entrar na luta pelos primeiros lugares. É verdade que ainda está a 8 pontos do Reianos, mas vai se aproximando. Os dois primeiros, e olhando para esta jornada 25, não conseguiram ganhar. O Távora empatou 0-0 frente ao Chafé, no jogo mais importante da jornada. O Távora, que continua líder do campeonato, o Chafé no quarto lugar. Ou melhor, estava em terceiro, caiu para o quarto lugar com este empate a 0, porque o Vianense B, ao vencer em Vila Franca por 2-0, saltou para a terceira posição. A equipa de João Pedro Fernandes, também agora outra vez numa fase de retoma, conseguir a terceira vitória consecutiva, atinge os 50 pontos, está a 4 pontos do segundo, está a 5 do primeiro, quando se aproximam confrontos diretos e, portanto, o Vianense B pode voltar a entrar nesta luta pelos dois primeiros lugares da tabela classificativa. O Chafé em quarto com 49, também está na luta. Depois Torriense e Adecas mais atrás, ficam um pouco mais longe, mas ainda não estão completamente afastados dessa luta. Porque, volto a dizer, o Távora e o Chafé empataram 0-0. O Reianos também acabou por não conseguir levar a melhor sobre o Campos. A jogar em casa, o Reianos empatou a uma bola frente à formação de Vila Nova de Cerveira e, portanto, permitiu essa aproximação às equipas da frente na tabela classificativa. Távora 55, Reianos 54, vão mantendo ali a luta, ou tentando manter as posições, as duas primeiras posições que dão acesso à subida da divisão. Depois Viana-se com 50, Chafé 49, Torriense e Adecas 47, Lanielas mais atrás com 46, são as equipas que estão mais próximas, mas atenção, estando matematicamente ainda em condições de chegar aos dois primeiros, começa a haver um fosso que coloca, ou vai sempre colocar algumas dificuldades para estas equipas. Mas em termos de resultados, deixamos aqui os principais destaques da jornada 25 do passado fim de semana. Agora, olhando já para este fim de semana, para aquilo que se vai jogar, jornada 26, com um jogo agendado para este sábado, em São Pedro da Torre, jogo entre torrienses e darquense, um jogo onde a equipa de São Pedro da Torre é claramente favorita, jogo às 3 da tarde. No domingo, também às 3 da tarde, aliás, os restantes jogos da jornada: Anais, Vila Franca, Perre, Anha, Vianense B, Neves, Lanielas, Reianos, Vila Fria, Passou, Chafé, Adecas, Campos, Távora e Cabaços, Ilustre Caminha. São jogos desta jornada 26 do Campeonato Distrital da 2ª Divisão da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Claramente, aqui uma nota para um derby entre o Vianense B e o Neves. Jogo marcado para o estádio Dr. José de Matos, no domingo às 3 da tarde. O Vianense B que vai procurar somar mais uma vitória para manter acesa essa luta pelos dois primeiros. O Neves em queda na classificação, mas com uma equipa recheada de bons jogadores, com muita gente que passou pelo Sport Vianense nos últimos anos, com um treinador também que também passou pelo Vianense, portanto, são sempre adversários diretos, são rivais, e estes jogos entre Vianense e Neves, neste caso Vianense B, mas não deixa de ser o Sport Vianense, são jogos que são levados muito a sério pelos dois conjuntos. Por isso mesmo, aguarda-se um jogo muito interessante no próximo domingo no estádio Dr. José de Matos, em Viana do Castelo. Mas este não é o único jogo grande desta jornada 26, porque também no domingo teremos às 3 da tarde o jogo entre o Lanielas e o Reianos. O Reianos, que é segundo, o Lanielas, que está um pouco mais abaixo, está no 7º lugar e ainda, em caso de vitória,
pode reduzir, digamos, aqui a diferença para o Raianos em termos de tabela classificativa, não deixa de ser importante, pode reduzir para 4 pontos a diferença em relação ao Raianos, o que quer dizer que o Lanhelas joga aqui uma cartada importante nesta jornada 26, na recepção à formação do Raianos, é outro dos jogos grandes. Mas também o líder, o Távora, tem um jogo muito complicado. O Campos está um pouco mais abaixo, joga em Campos, a formação do Távora. O Campos que empatou em Raianos no último fim de semana. O Campos soma 43 pontos, não vai entrar nessa luta pelos 2 primeiros, mas é uma equipa que em casa é tradicionalmente difícil e, portanto, esperam-se aqui grandes dificuldades para a formação do Távora nesta jornada 26, nesta deslocação a Campos. E, em simultâneo, há também um jogo que promete ser eletrizante, porque também está em discussão essa aproximação aos lugares da frente. É que o Chafé recebe o Adecas. Chafé e Adecas, duas equipas que estão próximos em termos de classificação. O Chafé tem 49, o Adecas tem 47. Há 2 pontos a separar estas duas equipas. É, portanto, também um encontro muito, muito interessante para acompanhar no próximo domingo. Portanto, é uma segunda divisão distrital, jornada 26, com 4 ou 5 jogos a merecerem claro destaque. O Viana CB Neves, o Lanhelas Raianos, o Chafé Adecas e o Campos Távora. São 4 jogos onde se vai discutir, digamos assim, onde vão estar em discussão os pontos para as equipas se poderem ou não aproximar ou confirmarem a sua presença nos 2 primeiros lugares da classificação neste campeonato distrital da 2ª Divisão da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Portanto, é uma jornada também para acompanhar. Ao longo da nossa tarde esportiva no próximo domingo iremos ter aqui o acompanhamento de todos estes resultados daquilo que se vai passar nesta jornada, não só no Campeonato de Portugal, mas também nas provas distritais. Portanto, tudo dito nesta emissão do Viana Cidade do Desporto, hoje sem convidados, fica essa nota. Para a semana vamos ter aqui a presença do Manuel Mesquita. Era para estar nesta emissão, infelizmente por razões de força maior não foi possível, mas vamos tê-lo na próxima emissão, também para analisarmos ou para fazermos o ponto da situação cumprida que estará mais uma jornada não só do Campeonato de Portugal, mas também dos campeonatos distritais da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Portanto, fica esse convite para que nos acompanhe no fim de semana, nomeadamente no próximo domingo, na nossa tarde esportiva. Vamos estar na Madeira a acompanhar esse jogo entre o Ribeira Brava e o Sport Clube Vianense para o Campeonato de Portugal. Vamos também acompanhar toda a jornada do Campeonato de Portugal, assim como também os campeonatos distritais, tudo na nossa tarde desportiva aqui na Rádio Geice. Em meu nome, do Celso Cravalhosa, uma muito boa noite, um bom fim de semana. Voltamos na próxima sexta-feira. Boa noite.